Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar da vida de Stalin, de um jeito que você nunca ouviu falar. Não adianta você pesquisar no Google, escrita pelo mundo ocidental, misturando, dizendo que o Stalin, Lenin, Trotsky era tudo a mesma coisa, era tudo comunista. Todo mundo fala a mesma coisa, que o Stalin, Lenin, Trotsky era tudo a mesma coisa, comunista, bolchevique. Mas o Stalin era muito diferente do Lenin e do Trotsky. Primeiramente, o Stalin não gostava muito de bolchevique, e você vai perceber por quê. E não gostava muito de bebida e de vícios. O pequeno Stalin, o Stalin, quando era pequeno, o pai dele, o Pesarion Jugaville, que era um sapateiro, alcoólatra, batia muito no pequeno Stalin. Então o Stalin odiava a bebida, odiava o vício. A mãe dela, Ekaterine Geladze, falou com um padre ortodoxo que levou ele num seminário. Então ele passou toda a sua infância com os padres, estudando a religião ortodoxa e estudando o valor da igreja ortodoxa. Então o pequeno Stalin via a igreja ortodoxa como uma salvação, não como um inimigo, primeiramente. E o pequeno Stalin nunca leu um livro de Karl Marx. Ele só lia a Bíblia, para te dizer. Ele é um outro comunista. O Stalin deduzia o comunismo dele através da Bíblia, não através do livro de Karl Marx. E o Stalin odiava a bebida e os vícios, porque o pai dele o pai dele, sapateiro, batia muito nele. Então o padre ortodoxo salvou o pequeno Stalin e levou ele para o seminário, onde ele estudou a religião, ele estudou até sair de lá, né? Depois, na Revolução Bolchevique, o pequeno Stalin, já adulto, se juntou com os bolcheviques, com Lenin e Trotsky. Ele conheceu Lenin e Trotsky, então ele participou na Revolução Bolchevique em 1917. Ele deixava o Lenin e Trotsky, que era um grande falador, ele deixou o Lenin e Trotsky fazer a Revolução. Depois, ele percebeu que o Lenin e Trotsky eram um fanático de cachaça, de vodka. O Lenin, a primeira coisa que o Lenin fez foi abrir uma fábrica de vodka. O Stalin não gostava muito. Todo mundo sabe que o Lenin morreu aos 53 anos, em 1924, 53 anos de idade, envenenamento por cianeto, o metal pesados. Mas a única pessoa que cuidava de fazer o chá do Lenin era o pequeno Stalin. O Stalin adulto, desculpa. O pequeno Stalin. O Stalin já bem grandão, que cuidava de fazer o chá de Lenin. Então, eu estou dizendo para você que o Stalin matou Lenin, envenenou Lenin. Lenin morreu. Mas o Lenin queria que o Trotsky substituísse como líder da União Soviética, líder supremo. Então o Stalin depois exilou o Trotsky. E o Stalin se tornou líder supremo em 1930. Ele exterminou toda a competição. O Lenin, o Trotsky exilou, o Lenin matou. Então ele tinha valor de família, ele tinha valor ortodoxo, ele restabeleceu o poder da Igreja Ortodoxa em 1935. Ele devolveu o poder da Igreja Ortodoxa em 1935. No início ele participou com Lenin e Trotsky, ele participou de destruir a Igreja Ortodoxa. Mas depois ele começou a fazer o contrário, a dizer que não pode mexer com a Igreja Ortodoxa porque são museus, então não pode destruir. O Lenin e Trotsky queriam destruir todas as igrejas. O Stalin transformou no museu na esperança de proteger as igrejas ortodoxas. Depois ele restabeleceu o poder da Igreja Ortodoxa. Então o Stalin, além de ser conservador e de valor de família, odiava a bebida. No tempo de Stalin, que bebia, e se alguém a pega bebendo vodka, praticamente era gulag, meu amigo. Um lugar público, esses lugares, ele odiava o vício. Qualquer vício, qualquer coisa ruim, ele mandava a pessoa para o gulag. Então isso aí, o Stalin é um outro tipo de comunista.
É um comunista conservador, valor de família, que odiava a bebida, que odiava os bolcheviques, que matou Lenin, matou Trotsky. Ele exilou, depois matou em 1940. Ele morreu aos 74 anos de derrame, o Stalin. Ninguém matou Stalin. Rubem Gonzalez vai inventar a história que o Stalin foi assassinado. Ninguém matou Stalin, tá bom? O Stalin morreu aos 74 anos de uma forma do derrama, normal. Já o Lenin, aí sim, foi envenenado por metal pesado. E que fazia o chá era o Stalin.